Cobrecon Play. Dê o play em um conteúdo exclusivo Cobrecon. A NBR 16690, que é a norma de instalações elétricas fotovoltaicas, traz uma série de requisitos que os cabos para instalação fotovoltaica devem atender para que a transmissão daquela energia gerada no lado em corrente contínua seja a mais segura e eficiente possível. Vamos embora dar uma olhadinha quais são as prescrições da norma em relação aos requisitos dos cabos para uso na instalação fotovoltaica. Conforme a gente está vendo nessa figura, só para lembrar, nós temos um vídeo específico sobre a terminologia de cabos fotovoltaicos, mas rapidinho, os cabos das séries fotovoltaicas são aqueles que interligam os módulos e levam energia de cada série até a primeira caixa de junção. Se nós tivermos vários subarranjos, de cada subarranjo sai um cabo de subarranjo até uma caixa de junção que recebe a energia gerada por todos os subarranjos, e dessa última caixa de junção sai só um positivo e um negativo, que são dois condutores, né? Que é o cabo do arranjo. O cabo do arranjo é o que leva a energia toda gerada pelaquela instalação fotovoltaica. Vamos dar uma olhadinha então quais são os requisitos da norma 16690 para esses condutores. Pode ser o da série, do subarranjo ou do arranjo. Isso está no item 623 da 16690. Primeiro requisito, esses cabos devem ser adequados para uso em corrente contínua. Evidente, a geração fotovoltaica é feita em corrente contínua. Deve ter tensão nominal igual ou superior à máxima tensão gerada pelo arranjo. Se o arranjo vai gerar 700 volts, esses cabos têm que ter uma tensão nominal de pelo menos 700 volts. Então, evidentemente, tem que ser compatível. A temperatura que eles vão operar tem que ser conforme a aplicação que vai ser feita. Aqui, tanto a temperatura ambiente quanto a temperatura do condutor. A outro requisito também é, se esses cabos estiverem expostos ao tempo, eles têm que ser resistentes à radiação ultravioleta. Se eles não forem resistentes à radiação ultravioleta, então, se estiverem expostos ao tempo, né, eles têm que estar abrigados dessa radiação ultravioleta, protegidos. Pode ser por um abrigo, uma tampa, um guarda-sol, entre aspas, né, que a gente coloque sobre esse cabo, uma proteção, um telhadinho ao longo de todo ele, ou já coloca esse cabo dentro de um eletroduto resistente à ultravioleta. O eletroduto ser resistente para que ele não estrague e depois estrague o cabo por consequência. Além disso, esses cabos devem ter resistência à água, a isolação deles tem que ser resistente à água, não se degradarem, não ser danificada a isolação por causa de água. Numa categoria que é correspondente ao código AD7 da NBR 5410, e isso quer dizer que esses cabos têm que ser resistentes à imersão. Imersão é quando um cabo trabalha a vida inteira dentro d'água, ok? Só que imersão, a categoria AD8 da norma é submersão. Aí são cabos em alta profundidade que vão, além de ter problema de água na sua imediação, vão sofrer com a pressão do fundo daquele local onde eles estão instalados. No caso, apenas imersão, são coisas rasas, 1 metro, 2 metros, 3 metros, né? Coisas rasas que aí não existe um efeito de pressão significativo, mas pode existir o dano por conta da presença de água. Se ele for exposto a um ambiente salino, como é o caso da orla marítima, por exemplo, os condutores têm que ser de cobre estanhado. Isso ajuda a reduzir muito a degradação, a corrosão do condutor ao longo do tempo. Se o sistema operar numa tensão acima de 60 volts em corrente contínua, aqui é dito que os condutores devem ser escolhidos de modo a minimizar faltas
a terra e curtos-circuitos. Bom, como é que a gente consegue isso nos condutores? É dotando os cabos de isolação e cobertura. Essa cobertura é uma proteção mecânica muito boa que é dada à isolação exatamente para evitar esses riscos de falta à terra ou curtos-circuitos. Então, o uso de cabos com isolação e cobertura atende a esse requisito de minimizar riscos de faltas. E devem ser, independentemente de qualquer coisa, do tipo que não propaga a chama. O mercado popularmente chama de anti-chama esses cabos. O método de ensaio está definido na NBR-NM EC 60332-1. Termina o item 623 da 16690 dizendo que os cabos para uso fotovoltaico, ela descreveu, como a gente acabou de ver, várias características que eles têm. E ela fecha dizendo que cabos do arranjo, cabos utilizados nas instalações fotovoltaicas, tem que atender aos requisitos da ABNT NBR 16612. Nós vamos fazer um vídeo especificamente para falar desses requisitos da NBR 16612. Se liga e assista depois a esse vídeo. Fique por dentro das nossas novidades. Acesse www.cobrecon.com.br.